Meus amigos, no nosso bate-papo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a nossa economia que está passando por um momento extremamente delicado. Hoje, por exemplo, a Bolsa de Valores caiu drasticamente mais de 1 ponto percentual e isso aqui é um sinal de alarme, mostrando que a nossa economia precisa acontecer alguma coisa muito boa para que toda essa questão negativa se reverta para alguma coisa positiva no médio e longo prazo aqui no nosso país. O mercado financeiro já demonstrou, tá muito claro que eles abriram mão do Lula, eles já não mais acreditam nas promessas furadas do Lula, do Haddad, da equipe econômica. Muitas personalidades importantes no mercado financeiro já estão declarando mesmo que não apoiam mais o Lula, não acreditam mais no Lula. E a gente está vendo agora o mercado financeiro reagindo a qualquer tipo de fala do Lula, principalmente hoje. Por que a Bolsa caiu tanto hoje? Eu vou te mostrar aqui os números. E por que o dólar subiu tanto hoje? Porque hoje teve a reunião do Fed, Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, e eles decidiram manter a taxa de juros no mesmo patamar, não teve corte na taxa de juros. A inflação dos Estados Unidos está controlada, veio até abaixo da meta, mexendo, de uma forma muito forte aqui na nossa economia e impactando diretamente na nossa mesa. Josué, como é que o mercado financeiro vai impactar na minha mesa se eu não invisto em bolsa, não invisto em dólar, não invisto em lugar nenhum? O que tem dentro da Bolsa de Valores? Tem empresas lá dentro. E quem é que contrata as pessoas aqui no nosso país? São as empresas. Quem é que faz investimentos aqui no nosso país? Empresas. Quem é que faz obra? Quem é que, enfim, faz a economia girar aqui no nosso país? São as empresas. E se as empresas estão perdendo capital, estão perdendo força, os investidores não estão mais acreditando, estão tirando seu dinheiro das empresas, as nossas empresas elas vão ficar extremamente enfraquecidas. Então é muito importante que você entenda o que está acontecendo, porque tudo isso aqui impacta diretamente na nossa mesa. Então fica comigo até o final do nosso bate-papo para você ter acesso a todas essas informações. Mas antes de entrar a fundo aqui no nosso conteúdo, eu vou fazer como eu faço sempre. Eu vou pedir para você o seu like logo aqui no início. Você que já conhece o nosso trabalho, já deu like antes mesmo do conteúdo começar, não é verdade? Agora, se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, então calma, aguarda e acompanhe o conteúdo até o final. Se você perceber que em algum momento esse conteúdo agregou valor para você, aí sim faz sentido você deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal também. Olha essa matéria que saiu aqui no caderno de economia do G1. A galera do G1, da Globo, metendo malho aqui na fala do Lula e depois passando um pouquinho de pano. Mas olha só, dólar tem quarta alta seguida e fecha a R$ 5,40 após declarações de Lula e decisão do Fed. E o Ibovespa cai. Na realidade não cai, né? O Ibovespa desaba. Moeda norte-americana avançou 0,86% hoje, no dia de hoje, cotada a R$ 5,40. Já o principal índice acionário da Bolsa de Valores brasileira, que é o Ibovespa, fechou com queda de 1,40%, sendo cotado aqui abaixo dos 120 mil pontos. Ou seja, uma queda muito forte. Mas o que o Lula declarou aqui que o mercado entendeu tão mal, hein? A declaração do Lula foi essa daqui, ó. Em evento realizado no Rio de Janeiro, hoje, o Lula disse que não consegue discutir economia sem colocar a questão social na ordem do dia. E que o mercado financeiro não é uma entidade abstrata, apartada da política e da sociedade. Josué, mas por que essa fala que parece tão inofensiva afetou tanto os mercados hoje, hein? A gente vai entender, eu vou te dizer exatamente o que significa isso, por que o mercado financeiro reagiu tão mal a essa fala do Lula. Vamos seguir aqui. O Lula também afirmou que o governo está, entre aspas, arrumando a casa e colocando as contas públicas em ordem, em busca do equilíbrio fiscal. No entanto, para resolver essa questão das contas públicas, o Lula ele citou somente algumas coisinhas, como, por exemplo, o aumento da arrecadação, que é o jogo deles. Agora eles estão buscando brechas, lugares onde eles podem arrecadar mais, mas essas portas já estão praticamente todas fechadas. Só tinha uma porta aberta e está se fechando agora, que é essa MP da desoneração, que o governo está perdendo de lavada. Então, o aumento da arrecadação ele já conseguiu em outras áreas. Daqui em diante não tem mais aonde tirar dinheiro do nosso bolso. Mas a política econômica deles é essa, aumentar a arrecadação. Eles estão trabalhando para reduzir os juros, ou seja, para interferir menos na dívida do governo, mas eles não abordaram a questão mais importante, que é essa daqui, ó. Não abordaram o controle de gastos. E isso aqui acaba reforçando o que ele está querendo dizer
na sua frase. O que ele está querendo dizer aqui nessa frase, hein? Ele está querendo dizer que eles querem gastar como se não houvesse amanhã, sem nenhum tipo de controle fiscal. Aquela historinha feliz que eles criaram, né, para contar para o mercado financeiro, e que o mercado financeiro acreditou que eles teriam algum tipo de controle fiscal, que iriam ajustar as contas públicas. Essa historinha já foi por água abaixo em menos de um ano. E agora o mercado financeiro já abriu mão de vez e nesse momento a galera está tirando dinheiro do Brasil, colocando dinheiro em outro lugar. As declarações do Lula vieram no momento em que os investidores estão extremamente cautelosos com a questão fiscal aqui do nosso país e o governo vem sendo pressionado a cortar gastos e foi exatamente corte de gastos que o Lula sequer citou. Ou seja, vamos gastar como se não houvesse amanhã, meus amigos. Então se prepare aí. E o mercado já está precificando hoje essas declarações do Lula. No exterior, o foco ficou nos dados da inflação dos Estados Unidos, que caiu 0,1%, ou seja, veio até abaixo, eles estavam esperando na casa do aumento de 0,2%, veio abaixo. E o Fed já informou que vai ter apenas um corte no ano de 2024 na taxa de juros americana. O dólar hoje subiu 0,86%, cotado a R$ 5,40. Na semana, o dólar já tem uma alta de 1,55%, 3% no mês e 11,42% no ano de 2024. Ou seja, o dólar continua com o bico para cima. Esse gráfico mostra a variação do dólar em 2024 e a gente está vendo aqui o dólar, ele realmente só cresce em comparação com o real sendo extremamente desvalorizado no ano de 2024. O Ibovespa caiu 1,40% hoje aos 119 mil pontos. Na semana, caiu 0,69%. No mês, caiu 1,77%. E no ano, caiu 10,62%. Ou seja, se você tivesse investido R$ 10.000 no índice Ibovespa, você teria perdido aí aproximadamente R$ 1.060. E seus R$ 10.000 estariam valendo hoje menos de R$ 9.000. E nessa matéria que saiu no Poder 360 agora, nessa semana, no dia 10 de junho de 2024, mostra que o real tem segunda maior desvalorização ante o dólar em países emergentes. E no momento que essa matéria foi publicada, 2 dias atrás, mostra que o real teve uma queda de 9,3% em 2024 em comparação com o dólar. Mas depois de hoje, provavelmente a gente vai passar o último lugar. Que o último lugar é quem? Nada mais nada menos do que a Argentina. Mas olha só o ranking, a Rússia está acima do dólar, 0,8%. Da Rússia para baixo, todo mundo está se desvalorizando ante ao dólar. Depois vem Hong Kong, Índia, Peru, cara, está na frente do Brasil com uma queda de 1,1%. Até o momento que foi publicada essa matéria, o Brasil estava em penúltimo, na frente apenas da Argentina, com uma queda de 9,3%, mas depois dessa matéria aqui, ó, já mostra, o dólar teve uma alta de 11,42%. A gente falou da desvalorização do real perante ao dólar, agora a gente vai falar também da Bolsa de Valores. Bolsa de Valores brasileira é a pior do mundo em 2024. Essa matéria foi publicada aqui na Revista Oeste no dia 27 de maio, agora de 2024. O Ibovespa passou de 132 mil pontos no primeiro pregão do ano, agora de 2024. Na época que foi publicado, estava batendo aqui 124 mil pontos. Já era a pior. Imagina agora que já está na casa dos 119 mil pontos. Caiu ainda mais. E é inacreditável como que o Brasil passa vergonha no mundo com esses números. O Brasil aqui na última colocação com uma queda na época, né, de 6,36%. Isso foi na época que foi publicada a matéria. Hoje, a Bolsa de Valores já perdeu 10,62% desde o primeiro pregão de 2024. Mas a gente está perdendo para essa quantidade de países aí. Os juros americanos, eles estão altos e prejudicam a economia no mundo inteiro. Mas por que essas bolsas aqui estão subindo mesmo com os juros americanos altos, hein? E a Bolsa brasileira está derretendo em 2024. Não tem a ver somente com os juros americanos altos, tem a ver com a irresponsabilidade desse governo se a gente for levar em conta a questão fiscal. E o mercado financeiro, meu amigo, ele está pulando fora do barco. E, obviamente, a oposição está aproveitando esse momento para tirar um pouco de sarro aqui da cara do Lula. Afinal de contas, o Lula mesmo falou sobre isso na época do Bolsonaro, falando que o Bolsonaro, quando falava, abria a boca, gerava um monte de prejuízo para o nosso país. E agora o jogo virou, né? Quando ele fala, a bolsa derrete. Foi o que aconteceu hoje. Brasil derrete e dólar dispara quando Lula abre a boca, diz o Flávio Bolsonaro. O filho do ex-presidente Bolsonaro, que é o senador Flávio Bolsonaro, declara que, ao final do mandato do petista, o brasileiro não apertará o 13 nem no micro-ondas. Fato é, meus amigos, é que muitas pessoas nesse momento estão tristes, estão se sentindo enganadas, estão se sentindo traídas pelo Lula, mas também é fato que
que uma grande porcentagem da nossa população já sabia que as coisas seriam dentro desse mesmo modelo. Muita gente não foi enganada. Eu e a nossa galera aqui, a gente não foi enganado. A gente sabia que a partir do momento que o atual presidente, o Lula, começasse a tocar o nosso país, tinha uma grande probabilidade de eles fazerem a mesma coisa que eles sempre fizeram, de não ter nenhum tipo de responsabilidade fiscal. A diferença do Lula hoje para o Lula dos anos 2000 é que, na época, o Brasil estava num momento muito favorável para a nossa economia. A gente tinha um parceiro comercial que era muito forte, e ainda é o nosso principal parceiro comercial, que é a China. Mas na época, a China estava muito pujante e o Brasil estava andando lado a lado com a China, fornecendo produtos e insumos para a China, e a nossa economia estava crescendo mesmo com o Lula e companhia no poder, mesmo com todos os escândalos que aconteceram lá nos mandatos do Lula nos anos 2000. A diferença é que hoje o mundo está completamente diferente e o Lula está com a mesma política, com o mesmo pensamento. Pensamento esse que não é capaz de levar o Brasil para o próximo nível das principais economias do mundo. E agora, o mercado financeiro está começando a precificar o nosso país de acordo com a realidade. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso bate-papo. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, só deu start e a gente vai dar prosseguimento à nossa conversa aqui embaixo no campo dos comentários. Deixa sua mensagem, bora dar corpo aqui para o nosso bate-papo. É importante demais a sua participação aqui na nossa conversa. É importante demais você também compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Compartilha com seu amigo, com a sua esposa, no grupo do WhatsApp, no grupo do Facebook, se você acredita que esse conteúdo precisa ser consumido por mais pessoas. Se você gostou do nosso bate-papo, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê no nosso próximo bate-papo.